Você fica na dúvida quando ouve termos como carteira de investimentos, renda fixa, renda variável, alocação, cenário macroeconômico? Então, se prepara, porque o segundo episódio do FUNCEF Descomplica é pra você. Essa série foi lançada em março e vai esclarecer todo mês as principais dúvidas dos nossos participantes sobre temas importantes na vida de quem tem um plano da Fundação. Hoje, a gente vai conversar sobre como a FUNCEF investe de forma profissional os recursos de seus milhares de participantes para que eles possam contar com uma aposentadoria tranquila no futuro. No final de março, a FUNCEF divulgou os resultados de 2021. Você deve ter notado que sempre se fala em carteira de investimentos e de diferentes ativos. A Jo Santos interagiu com a gente pelo YouTube e deixou uma sugestão: explicar com uma linguagem mais acessível para quem não entende de mercado financeiro. Já o Gilson José comentou que o mercado é instável e dinâmico e que é necessário uma rotina de monitoramento e avaliação constante. Então, vamos começar com uma pergunta ao gerente de macroalocação de recursos e cenários, Jorge Nobre. Jorge, existe um leque gigante de ativos financeiros à escolha. Você pode explicar o que são cenários econômicos e como a FUNCEF decide onde e quanto aplicar em cada tipo de ativo? Olá, Gilson, bom dia. Obrigado pela sua pergunta. Primeiro, a gente precisa entender como é feita a macroalocação de recursos da Fundação. A macroalocação, ela decide aonde vai cada investimento da Fundação em cada plano de benefício. Começa com um processo longo que envolve todas as áreas da Fundação, não somente a diretoria de investimentos, mas, por exemplo, a gente contempla nesse estudo de macroalocação qual que é o planejamento do pagamento de benefícios dos aposentados, quanto que a gente tem de contribuição. Essas informações, elas vêm da área de benefício da Fundação. Além disso, a gente conta também com a premissa de risco e retorno de cada classe de ativos. Essa premissa é fornecida para a área de macroalocação por todas as áreas da Fundação, seja a carteira de empréstimo ao participante, seja pela carteira de imobiliária, seja pela carteira de ações e renda fixa. São estudos técnicos embasados com base em vários indicadores de mercado para que a gente possa chegar nessa correlação e estimativa de risco e retorno de cada classe de ativos. Além disso, conta também com a participação da área de risco, que é vinculada à diretoria de planejamento e controle. Nesse estudo de risco, eles vão informar qual que é o risco de cada classe, eles vão informar qual que é o limite de risco de cada plano de benefício, qual que é a liquidez mínima de cada plano de benefício. Ou seja, é um processo que envolve toda a Fundação. E cada fase desse processo é aprovada pela diretoria executiva, como a elaboração de cenários, como as premissas de risco e retorno. Isso tudo passa primeiro pela diretoria executiva e quando a gente tem um resumo de tudo, quando a gente constrói todos os cenários, a gente leva até o nosso Conselho Deliberativo para sua aprovação. Então, é um processo, como eu falei, muito robusto, que envolve todas as diretorias da Fundação. A partir desse momento, a gente tem quanto que vai ser investido em cada classe de ativos, com base nesse modelo de ALM, que é uma gestão de ativos e passivos. São modelos robustos, econométricos, que vão gerar esses resultados de acordo com o objetivo de cada plano de benefício. Nessa última política de investimento, nós realizamos algumas melhorias, alguns aprimoramentos, como por exemplo, dentro do modelo de ALM, antes a gente só utilizava um cenário base. Agora estamos utilizando também um cenário otimista e um cenário pessimista. Com isso, a gente consegue ter uma amplitude de cenários dentro desse modelo que vai refletir melhor a alocação de recursos. Além disso, a gente tem realizado outros aprimoramentos, como por exemplo, até então, a gente utilizava o que a gente chama de pipeline, que era um orçamento onde cada gestor de recurso tinha para executar o seu investimento ao longo do ano. Agora, implementamos as bandas de alocação. Com essas bandas de alocação, cada gestor de recurso vai ter maior flexibilidade para aproveitar o cenário macroeconômico. E aí, eu respondo a outra parte da pergunta. Nós temos um time técnico especializado, certificado, que realiza o acompanhamento de vários indicadores macroeconômicos. A FUNCEF, ela possui modelos próprios de projeção de inflação, de taxa de juros, de PIB, de câmbio, de bolsa. Com isso, nossos especialistas subsidiam todo momento nossa equipe de renda fixa, de renda variável,
todas as demais áreas de investimento da Fundação. Eles sempre estão atentos aos movimentos de mercado e atualizando constantemente esses modelos. Então, com esse modelo macroeconômico, a gente pode subsidiar a tomada de decisão a fim de otimizar os recursos da Fundação. Importante frisar também que a FUNCEF já configurou 14 vezes no último ano no ranking do Banco Central. Esse ranking contempla a projeção desses indicadores macroeconômicos de várias instituições do Brasil, como banco, corretora, gestora de recursos, e a FUNCEF tem se destacado constantemente por esse bom trabalho na projeção de cenários macroeconômicos. A renda fixa e a renda variável têm as duas maiores fatias de investimento nas carteiras da FUNCEF. O Reinaldo Custódio, da área de renda fixa, e o André Ronzani, de renda variável, vão nos ajudar a entender melhor o papel de cada classe na carteira e como a FUNCEF baseia as decisões de compra e venda de ativos. A gestão de investimentos da Dirim, orientada pela política de investimentos, está diversificada entre renda fixa e renda variável, que representa 84% do total do RGPB, recursos garantidores por plano de benefício, referente ao fechamento do balanço de 2021. Bem, os investimentos em renda fixa e renda variável respeitam as legislações externas e os regimentos internos. Importante informar que todos os investimentos realizados são verificados pela área de conformidade e acompanhados pela gestão de risco da Fundação. A gestão de renda fixa apresenta 3 classes de ativos conforme a política de investimentos, que juntas representam 61% do total de investimentos do RGPB. Estes investimentos estão diversificados em títulos públicos federais, crédito e investimentos de liquidez. Os investimentos são realizados por meio de gestão própria, com analistas dedicados que realizam reuniões diárias para analisar o mercado e estão atentos aos eventos que acontecem no mercado brasileiro e internacional, que podem de alguma forma influenciar nos investimentos de renda fixa. Também é realizada uma gestão terceirizada que busca os melhores gestores no mercado, através de uma seleção interna, normatizada e com participação da área gestora de risco e conformidade. E como foi mencionado, os investimentos são realizados em títulos públicos federais, crédito e ativos de mercado. Os investimentos em título público federal de gestão própria representam 48% do total dos recursos do RGPB. São investimentos realizados com taxas superiores ao da meta atuarial, que é um índice de inflação, o NIPC, mais uma taxa real de 4,5%. Hoje, os títulos públicos federais apresentam taxas de juros reais em torno de 5,5%, que já chegou até um nível de 6%. No ano de 2021, essa carteira teve um crescimento em torno de 22%, aproveitando o aumento de juros no Brasil. Essa gestão é orientada para o casamento de fluxo de recebimento de ativos e dos pagamentos de benefícios dos planos da FUNCEF. Já a gestão de investimentos em crédito bancário e corporativo, que representa 13,6% dos investimentos em renda fixa, são realizados por meio de gestão própria e gestão terceirizada. São investimentos em bancos de primeira linha com taxas superiores à meta atuarial, respeitando os limites operacionais de bancos divulgados pela área de risco semestralmente. Os investimentos em créditos corporativos são adquiridos de empresas listadas e com alto nível de governança, que traz segurança no crédito e rentabilidade além da meta atuarial. Esses investimentos apresentam, em média, uma taxa de 2 pontos percentuais acima da meta atuarial. Esse processo de análise do crédito das empresas tem um respaldo das áreas de risco, conformidade e jurídico. Também na política de investimentos, temos uma gestão de ativo de liquidez, onde as estratégias são orientadas para garantir o dinheiro imediato e assim honrar os custeios administrativos, previdenciários e salariais, bem como os investimentos das demais classes da política. Assim, os investimentos são realizados em fundos multimercados exclusivos com diferentes estratégias como juros, pré e pós-fixados, câmbio, título público federal, dentre outros que buscam otimizar a rentabilidade. Essa classe é orientada a atingir a variação do CDI, que é a taxa básica de juros. Então a gestão dos fundos de renda variável se baseia, em primeiro lugar, no cenário macroeconômico, que é definido juntamente com a área de cenários da FUNCEF. Esse cenário é revisado
periodicamente e, juntamente com as opiniões dos analistas responsáveis pela cobertura dos setores e das empresas investidas, as decisões de investimento são tomadas. Atualmente, a área de renda variável conta com analistas dedicados a cada setor e todos eles possuem certificações reconhecidas no mercado, CNPI, da APIMEC, o CGA, da Ambima, por exemplo. Também contamos com ferramentas de ponta em análise de dados de mercado, com monitoramento em tempo real de tudo o que acontece no mundo e afeta a nossa bolsa de valores. Agora, vamos entender como está constituída a nossa carteira. Podemos dividi-la em dois tipos de estratégia. A estratégia referenciada, que objetiva trazer retorno seguindo um índice específico da Bolsa de Valores, que no caso é o IBRX 100, que as pessoas normalmente conhecem o índice Ibovespa, ele é um índice parecido. E a estratégia não referenciada, que objetiva trazer ganhos além desse IBRX 100 e que não necessariamente seguem um índice de referência. A gestão da parte referenciada da carteira, que segue o IBRX 100, é feita basicamente a partir da compra da cesta de ativos, na mesma proporção do próprio índice, que é feito 100% dentro da FUNCEF, em um fundo de gestão próprio. Já a gestão da carteira não referenciada é feita tanto por meio de um fundo de gestão própria, quanto por meio de fundos de gestão terceirizada. Este fundo de gestão própria é o mais representativo dentro dessa estratégia e segue metodologia de gestão fundamentalista, ou seja, que observa detalhadamente tanto os fundamentos econômico-financeiros quanto de governança das empresas investidas. Inclusive, importante destacar que, em consonância com as melhores práticas de mercado, nossas análises também levam em consideração os aspectos ASG, que é a sigla que significa os aspectos ambientais, sociais e de governança das empresas. Na prática, o que fazemos é, primeiro, analisar os cenários, por exemplo, e dentro do nosso cenário mais provável, a gente elege alguns setores interessantes para investimento e dentro desses setores a gente faz a análise das próprias empresas, que se dão por meio de fluxo de caixa descontado e múltiplos, dentre outras também, é claro. Então, assim, levamos também critérios básicos, como tamanho, liquidez, e a partir disso a gente toma uma decisão de investimento para investir na empresa A ou B. E agora, para concluir, falando da carteira de gestão terceirizada, nós possuímos uma carteira diversificada, ou seja, constituída de vários fundos e gestores, e atualmente ela possui 8 gestores em 8 fundos diferentes. É importante frisar que nesse processo da gestão terceirizada, do monitoramento, da escolha dos gestores, a gente tem participação ativa também, além da área gestora, das áreas de risco, de controle e também do jurídico, a fim de trazer os melhores gestores e tomar a melhor decisão. No Brasil, pensou em investimento, pensou em imóvel. A FUNCEF tem uma carteira imobiliária que está passando por uma revisão. O Elton Moraes, do Rio Grande do Sul, diz que fica preocupado com as vendas em um momento que os imóveis estão desvalorizados. Como a fundação decide quais imóveis vender e quando? Quem responde é o gerente de empreendimentos imobiliários, Fabiano Alves. Perfeito, Elton. É importante a gente lembrar a composição da carteira imobiliária da FUNCEF. A carteira imobiliária da FUNCEF ela é composta por mais de 100 ativos imobiliários, diversificado nos segmentos de shoppings, de hotéis, lajes corporativas, imóveis para renda, agências bancárias, galpões logísticos. E o que a gente tem identificado, por exemplo, o setor logístico a gente já está com 100% de ocupação. Todas as unidades estão ocupadas, a pandemia ofereceu também oportunidades de negócio. Os shoppings já voltaram a performar com faturamento, com fluxo de pessoas equivalente ao momento pré-pandêmico. E os nossos ativos eles são reavaliados à metodologia de renda, a grande maioria deles. Então, o que a gente observa é a ausência de desvalorização no período. A exemplo disso, como a gente constata, o resultado da reavaliação no momento mais crítico da pandemia, no exercício de 2020, foi um resultado que manteve estável a carteira, uma variação de 0,48% negativo. Já em 2021, a carteira imobiliária da FUNCEF voltou a ter um resultado positivo, com resultado quase 2% superior ao resultado da reavaliação anterior. Respondendo como a FUNCEF define quais ativos vai vender, em 2019 foi iniciado um estudo que a gente denominou aqui internamente de Plano de Desinvestimentos e Investimentos. Esse plano, ele contou com a contratação de uma consultoria especializada que fez uma análise específica de todos os ativos, localização, capacidade de renda, necessidade de reinvestimentos, necessidade de aportes e a expectativa de retorno desses imóveis a longo prazo. Esse plano, ele então pré-selecionou
94 ativos para desinvestimento e manteve também em carteira os principais ativos em termos de performance, de rentabilidade para a carteira da fundação. Sobre o quando vender, né? O nosso plano de desinvestimentos, ele pré-selecionou aí os seus 94 imóveis e o desinvestimento paulatino desses ativos, né? Nós fizemos um movimento forte a mercado de divulgação, então isso também deu uma movimentada e a gente passou a receber propostas, né, que iniciaram aqui as análises internas para desinvestimento desses ativos. No recente, 2 imóveis relevantes foram alienados, né, a nossa participação no Hotel Brasília Alvorada e os terrenos aqui no Noroeste. Essas alienações elas aconteceram com valores superiores ao que foi contabilizado e superior a 2 laudos de avaliação atualizados. E o resultado dessas vendas, a liquidez gerada para a FUNCEF, está sendo reinvestido em títulos públicos federais, né? Observada a alta taxa de juros e conforme já pré-definido na nossa política de investimentos, onde o objetivo é uma redução de risco e um retorno futuro acima de meta atuarial. Temos mais uma pergunta para você. O Luiz Carlos Jimenez, de São Paulo, tem dúvidas sobre como são feitas as avaliações dos imóveis na carteira da FUNCEF. As avaliações na carteira da FUNCEF, elas são realizadas em 2 momentos, né? Primeiro, a reavaliação anual. A reavaliação anual, ela é uma obrigação contábil, então anualmente a carteira imobiliária ela é reavaliada. Essa reavaliação acontece para precificação do ativo no balanço contábil no fim do exercício. A FUNCEF recebe as propostas das empresas, né, interessadas em reavaliar esses ativos imobiliários. A FUNCEF recepciona os laudos das empresas que foram contratadas pela diretoria de administração. Os laudos são encaminhados para a diretoria de participações, que são previamente analisados pela equipe de engenharia do quadro interno da FUNCEF, lotadas na coordenação de engenharia e arquitetura. Todos os laudos são apreciados também pela gerência de conformidade e risco, né, lotada na DIPEC. Então, essa é a etapa que define o valor de reavaliação anual dos ativos. Esses laudos são utilizados para precificação contábil. No curso de uma análise de venda, as vendas de ativos imobiliários na FUNCEF, elas são precedidas de 2 laudos de avaliação atualizados. Tá? O rito de contratação é o mesmo. A diretoria de administração ela é instada a contratar 2 avaliadores distintos e qualificados. Após realização das avaliações, a FUNCEF recebe 2 laudos e é utilizado então para balizar o valor de venda, o maior valor adotado entre esses 2 laudos atualizados. Esses laudos têm validade de até 180 dias e são emitidos conforme negociação específica de venda. Desde o final do ano, a FUNCEF tem divulgado alguns negócios imobiliários. Os nossos participantes querem saber para onde vai o dinheiro da venda dos imóveis. O Jorge vai explicar onde são reaplicados esses recursos. Como explicado pelo nosso colega Fabiano, gerente da área imobiliária, cada venda é realizado um estudo a fim de verificar se essa oportunidade está acima ou não do laudo de avaliação dos nossos imóveis. Com base nisso, nós já oferimos alguns ganhos, porque, primeiro, nós vendemos os nossos imóveis acima do que está avaliado e, segundo, nós observamos quais são as melhores oportunidades de investimento naquele determinado momento. Então, dado o cenário atual, a venda de imóveis é direcionada à compra de títulos públicos, mas dentro do modelo de macroalocação, nós sempre observamos qual que é a melhor alternativa, dado a liquidez, dado o risco e dado o retorno em função do cenário econômico atual. Ainda em relação à venda de imóveis e outras decisões que envolvem a gestão profissional de investimentos, a Maísa Colombo, de Bragança Paulista, quer saber o que melhora para nós, os participantes. Com a venda desses imóveis e a migração desses recursos para títulos públicos, a FUNCEF consegue otimizar a relação risco-retorno desses investimentos. Além disso, de reduzir o risco dos planos de benefício, eu aumento a liquidez, porque o imóvel, por mais que seja um investimento historicamente conhecido como seguro, ele não é um investimento tão líquido assim como um título público, onde eu recebo cupons, ou seja, ele distribui recursos periodicamente, contribuindo para uma melhor equação de risco, retorno e liquidez em cada plano de benefício. Obrigada, Jorge. Uma última pergunta para você. Por que os planos Reg e Replan, o REB e o novo plano têm carteiras de investimentos diferentes?
Cada plano de benefício tem a sua necessidade específica. Então, para planos mais maduros, existe a necessidade de primar por um menor risco e uma maior liquidez. Em função disso, ele vai ter características específicas para que os ativos dentro dele, os investimentos dentro dele, reflitam esse objetivo. No Reg Replan, no soldado não soldado, contudo, ele ainda é um plano em déficit. Ainda existem ativos ilíquidos e com problemas judiciais, com passivos judiciais dentro dele. Por mais que tenha esse risco dentro de um plano maduro, nós nos últimos anos estamos trabalhando para reduzir esse risco, tentando vender seus imóveis, vender participações em algumas empresas e fazer essa migração para recursos em títulos públicos federais. Por outro lado, nós temos dentro do novo plano e do REB as submassas BD e CD. Na submassa BD, ou seja, aquelas que já estão pagando benefício, nós não temos nenhum déficit técnico e, portanto, nós temos um casamento do ativo com o passivo que nos garante uma maior tranquilidade para pagar os benefícios futuros desse plano de benefícios. Por outro lado, ele não carrega uma posição tão grande em renda variável, justamente para evitar trazer riscos excessivos a um plano que já é pagador de benefícios. Por fim, nós temos a massa CD dentro também do novo plano e do REB. Dentro dessa massa CD, nós temos primado por também investir em recursos líquidos, mas fazemos uma melhor otimização entre a renda fixa e a renda variável. Com isso, em momentos de alta de bolsa, ele não vai oferir ganhos tão elevados assim. Porém, em momentos inversos, onde a bolsa pode cair, ele vai segurar melhor o resultado, otimizando assim a relação risco-retorno desse plano de benefícios. Chegamos ao fim deste episódio do FUNCEF Descomplica. E você, gostou do nosso conteúdo? Conta pra gente se conseguimos esclarecer as suas dúvidas e deixe seus comentários nas nossas redes sociais. Obrigada a todos e até a próxima edição do FUNCEF Descomplica.